sempre me protegeu e ele ficou contra as minhas irmãs. Resumindo, hoje em dia, elas não falam com os meus pais, por isso, e eles acham que elas estão erradas e por isso não procuram. Enfim, o sujeito, além de violentar sexualmente as filhas, destruiu a família inteira. É gente sem o menor escrúpulo e depois ainda diz que é evangélico e, para piorar, ainda foi nomeado pastor. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: é triste ver isso, eu sou pai e esse tema me faz mexer internamente. Não gosto desse assunto, pois me traz angústia e tristeza. É algo animal a atitude deste homem, ainda mais com a filha. Que é isso? Este pai deveria ser denunciado por suas práticas e ser preso. Por outro lado, por que a vítima, já maior, continua ainda na convivência do agressor, se isso a incomoda? Parece simples, né? Mas não é assim. Quando não é a gente, né? A realidade social do Brasil e as questões são muito graves. Sai de casa, vai pra onde? E essa menina, psicologicamente, está doente, não foi tratada. Porque ela foi ferida psicologicamente e há uma perturbação. A criança, quando ela sofre estupro, ela fica com problemas psicológicos seríssimos, sim. Precisa de tratamento, sim. E JR, a essa hora, há muitos adolescentes que escutam o debate, que estão ouvindo o debate. E eu queria falar a esses adolescentes, se você está vivendo isso, perca o medo. Não se cale, porque enquanto você ficar calado, essas coisas vão continuar acontecendo dentro da sua casa, vão continuar acontecendo com você. Então está na hora também dos adolescentes, dos jovens, abrirem a boca e pedirem socorro, pedirem ajuda, para que haja um diferencial nessa nossa nação, no nosso estado. Precisamos mudar isso. Está na hora de mudar isso. E os pastores têm que conhecer o estado das ovelhas. Então, às vezes, o pastor não conhece as suas ovelhas, né? Não conhece a vida familiar e aquela relação. Ontem alguém usou a expressão, a relação tangencial, só de encontro naquele domingo ali, e não vai além disso. Então, por exemplo, o pastor dessa família, como disse a pastora Flor de Lis aqui, precisa estar junto dessa família. Porque não é só um pai doente, só uma filha doente, mas a gente percebe que é uma família inteira doente, que precisa de ser pastoreada, que precisa de ser encaminhada a um gabinete pastoral para oração, para acompanhamento, que precisa ser acompanhada a uma terapia, a um profissional que cuida dos afetos, dessa coisa tão terrível, e estimular também a denúncia, porque, me desculpe, a filha vai ser desafiada a perdoar o pai? Vai sim, mas o pai tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Ele vai ser perdoado lá onde ele tem que estar, que é na cadeia. Agora, a questão, pastor, também aí, eu entendo, claro, que o pastor precisa pastorear e precisa conhecer o rebanho, mas hoje a gente vive muitas vezes uma hipocrisia religiosa muito grande. As pessoas se fecham, não falam nada, o pastor, e aí, como é que está? Tá tudo bem? E não fala nada, e como vai acessar e vai fazer essa situação? É muito difícil também para os dois lados. Agora, existe um comentário de um certo ouvinte que diz o seguinte: eu não gosto nem de ouvir essas histórias, me dá um certo amargura. Gente, olha só, a gente tem que transformar toda a nossa amargura, toda a nossa tristeza, a nossa incapacidade de ouvir certas coisas em indignação. Sabe o que Paulo sentiu quando aquela menina que estava sendo também abusada de uma maneira religiosa por aqueles caras lá em Atos dos Apóstolos? Adivinha, né? Adivinha. Que já era um abuso também, e aí ela vinha, olha, esses caras são servos do Deus Altíssimo, falando até a verdade, até que um momento que Paulo não aguentou mais, indignado, ele disse: para tudo aqui. Ele vai e repreende o demônio, e a menina fica livre, os caras perdem o lucro, e aí dá aquela confusão medonha. Mas eu acho que a gente não deve parar na nossa amargura. Eu não quero nem saber desses problemas. Tem muita gente assim, eu não quero nem ouvir essa história, porque isso me angustia o coração. Irmãos, parou a hora da angústia e chegou a hora da indignação. Acho que essa coisa que o pastor Ronan tocou aqui é fundamental. Chegou a hora da igreja se indignar contra a violência, contra a corrupção, contra toda espécie de maldade que está sendo feita, e a igreja parece que adormecida, como que uma igreja leprosa, insensível à dor da sociedade. Chegou a hora da gente assumir o compromisso de se indignar contra essas coisas e profeticamente começar um movimento para mudar essa situação. Mas quando você busca mudança também, tem um problema.
Eu já levei vários casos de estupro a conselhos tutelares, e quando a assistente social foi comigo e chegou no conselho tutelar com a menina de 11 anos, estava sendo molestada pelo padrasto, eles tiraram uma lista da gaveta, o conselheiro tirou uma lista da gaveta e falou: aqui, olha, tem todos esses casos aqui, leva essa menina para sua casa, Flor de Lis, porque nós não temos o que fazer. Não há o que fazer contra essa situação, porque não há lei que prenda esse homem, que tire ele dentro de casa. Ele vai ser processado, vai levar um tempo e a criança vai continuar passando pela mesma situação. Então, está difícil também, nós fazemos alguma coisa. Mas se 1 milhão de pessoas de assinaturas... Nós precisamos unir forças para mudar essa lei. Temos que mudar essa lei, porque eu estive com o estrupador sentado no meu sofá, de pernas cruzadas, e a menina estava comigo. A mãe queria a menina de volta a qualquer custo para conviver com esse tipo de situação, porque as mães são omissas, elas preferem ficar com o camarada, elas são tão, me desculpe o termo, tão pilantra, JR, quanto o camarada, porque esse camarada não é doente. Manda ele fazer fora de casa, ele não faz, porque ele sabe que vai ter consequências. Ele faz dentro de casa, porque dentro de casa ele ameaça, ele agride, e a criança tem medo dele. Uma de nossas ouvintes diz aqui o seguinte: olha, eu sou mãe, largaria esse ser abominável para cuidar de minha filha, diz aqui uma de nossas ouvintes. JR, eu queria agradecer a Deus, louvar a Deus por essa rádio, por esse programa, porque vira e mexe tem tratado de assuntos que realmente importam a vida das pessoas, porque às vezes dentro do culto a gente não tem noção da quantidade de gente abusada, sofrida, sem perspectiva. Essa menina levanta uma pergunta que eu acho que nós tínhamos que conversar. A solução para a dor que carrego no meu peito, né? Então eu queria louvar a Deus e dizer assim, a rádio aqui, particularmente este programa, ele tem um poder de comunicação, de mobilização, de conscientização, de formação. Talvez você, como funcionário aqui, membro da equipe da rádio, acho que essa rádio tem feito tantas coisas em prol da música evangélica, em prol de projetos importantes. Eu acho que nós devíamos reunir o povo evangélico numa grande vigília, numa grande ministração de desafio espiritual para que cada comunidade local possa se envolver nessas questões que, ao meu ver, são questões que honram ao nosso Deus e que louvam ao nosso Deus. No culto lá a gente levanta as mãos, louva, sente aquela coisa maravilhosa da alegria de estar na presença de Deus, mas é preciso sair do culto e a gente ser o fermento que mexe com essa coisa. E rapidamente aqui, ela falou aqui do conselho tutelar. Os nossos conselhos tutelares, com raras e honrosas exceções, são muito desestruturados. Não tem, de fato, se eu não estou enganado, porque eu acho que não estou, não. Então, não basta apenas acreditar ou esperar pela ação do poder constituído. Nós somos a sociedade civil e nós temos um outro encargo que é dado por Deus, do Espírito Santo de Deus, que é para ser fermento. Então, a igreja tem um poder político, não partidário, mas de transformar este mundo pelo poder da profecia, pelo poder do testemunho, pelo poder da oração. Agora nós somos adormecidos. Ouvinte dizendo, olha, também sofri abuso pelo meu próprio pai, vivi muito tempo querendo acreditar que não passava de um sonho ruim, que eu havia tido e que isso não era verdade, mas eu sei o que isso acarretou para mim. Sinto muita dificuldade na vida, sou insegura e carente, e vira e mexe me pego sentindo um complexo de inferioridade, o que acredito me limitar demais na vida. Muita dificuldade com autoestima, luto todos os dias, pois não aceito me resumir à vítima apenas. Eu quero vencer, diz uma de nossas ouvintes. Outra ouvinte diz, aconteceu mesmo comigo dos 5 anos até os meus 14 anos. Assim que tudo começou, contei à minha mãe, mas ela não acreditou. Então passei por isso sozinha, e é uma dor inexplicável. Hoje eu tenho 27 anos, sou angustiada com a vida e às vezes só não me mato porque tenho conhecimento da palavra do Senhor, diz a nossa ouvinte. Outra ouvinte dizendo, eu também fui violentada pelo meu pai. Ele é diácono e a minha mãe até hoje não acredita no que eu digo. Me casei e tenho dificuldade de me relacionar com meu esposo. Outra ouvinte, minha vizinha foi conivente com o marido durante 8 anos. Hoje a menina tem 17 anos e tem um filho do próprio pai, sendo todos cristãos. Essa mãe não denunciou e deixou chegar a este ponto, conta a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte,
Meu pai era da liderança de confiança do pastor, porém violentava a mim e a meus 8 irmãos. Minha mãe via e sabia, mas ficava quieta e não falava nada. Hoje sou casada e ele até hoje não foi tratado, diz a nossa ouvinte. Outra ouvinte: meu pai me violentava. Hoje eu estou casada e não consigo me relacionar sexualmente com meu marido. Sempre acho que estou sendo violentada. É o que compartilha uma de nossas queridas e amadas ouvintes. Muita gente sofrendo hoje, contando pra gente um pouco de sua história, resumindo em pouquíssimas frases a experiência de toda uma vida. Gente que passou por isso há décadas, mas é como se fosse ontem, como se nesta noite tudo tivesse acontecido. O que fazer, minha gente? Como lidar com essa dor? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor César, o senhor destacou a frase: nunca pensei em suicídio, porém vivo querendo morrer. E a sequência: existe solução para a dor que carrego no meu peito? Eu destaquei isso aí porque essa é a dor de quem sofre esse tipo de situação. Muitas vezes a pessoa não é nem que ela pensa em se matar, mas ela quer matar a dor que sente. No Apocalipse a gente vê lá que pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar. Parece até um paradoxo, porque parece dizer que as pessoas vão dar um tiro na cabeça e não vão morrer, mas não é isso. Parece que vai pular de um prédio de 20 andares, não vai morrer, não. É que a dor não vai morrer. A dor não morre tão facilmente com a morte. O que a pessoa está clamando aqui é ajuda para dizer assim: eu não aguento mais carregar essa dor no meu peito, eu não aguento mais carregar essa memória que me arrebenta, eu não aguento mais viver essa situação que a gente está vendo aqui, que se transformou esse debate quase que num gabinete pastoral, onde as lamentações chegam para nós, assim, quase nos comovendo aqui, trucidando o nosso coração, pensando em meninas de 5 anos sendo abusadas sexualmente por seus pais, e essa coisa que parece que não tem saída, mas tem a saída da graça de Deus para esse coração, porque ela diz que ela se sente amargurada. E houve uma mulher na Bíblia que voltou para sua terra, para a casa do pão, para Belém, depois de ter vivido em Moabe, e ela dizia assim: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque a